Todo mundo sabe que Bolsonaro é um admirador fervoroso de Israel e também um amigo da comunidade judaica. E, obviamente, Bolsonaro deu uma declaração dizendo que, se eleito fosse, ele transferiria a embaixada do Brasil lá de Tel Aviv para Jerusalém, a exemplo do que o Trump fez com a embaixada americana. Acontece que a mídia, que é totalmente tendenciosa contra Israel, começou um ataque maciço contra essa declaração do Bolsonaro, dizendo que se realmente vier a transferir a embaixada do Brasil para Jerusalém, a Liga Árabe, o mundo árabe vai boicotar o Brasil e aí vai deixar de comprar carne do Brasil, e aí vai ter boicotes, vai ter sanções, e também chegar ao ponto de falar que vamos ter terrorismo no Brasil por causa disso. Em primeiro lugar, o Brasil ele é um dos maiores exportadores de carne, então é muito difícil para que um país que já compra constantemente uma grande quantidade de carne, como os países árabes compram, deixar de comprar do Brasil. Além disso, todas as empresas aqui do Brasil que vendem para o mundo árabe, eles possuem a certificação halal. A certificação halal significa que aquela carne é própria para o consumo dos muçulmanos. Então, para que eles possam identificar e começar a comprar com outro potencial vendedor e produtor de carne, vai ser um pouco mais trabalhoso para eles. E em segundo lugar, essa questão de que essa declaração do Bolsonaro vai gerar terrorismo no Brasil e que os países árabes vão começar a incentivar o terrorismo no Brasil. Para tudo! Vamos tirar esse estigma de que o Islã é terrorista, vamos tirar esse estigma de que os árabes são terroristas. Se você não concorda com eles, ou se você não faz alguma coisa que eles não gostem, eles vão promover um terrorismo no país. Que isso? Não é assim que funciona. Pode ter, obviamente, células terroristas aqui no Brasil, como a Polícia Federal já identificou na Tríplice Fronteira, lá em Foz do Iguaçu, com o Paraguai e a Argentina, aqui em São Bernardo do Campo, em São Paulo também, mas não quer dizer que se você desagrada aos países árabes, você vai ter terrorismo aqui no Brasil. Isso não existe, gente. Ah, Pércio, mas o Egito, ele cancelou agora um encontro com o ministro das Relações Exteriores, o Aloysio Nunes, quando ele estava lá no Egito. Eu recebi um e-mail da Embaixada do Egito dizendo que essa reunião, esse encontro foi adiado e que não tinha nada a ver com as declarações do Bolsonaro. Então tem que tomar muito cuidado com essas notícias tendenciosas que só fazem por criar um terrorismo, aí sim, um terrorismo intelectual, um terrorismo psicológico nos brasileiros, e trazendo essa questão desse conflito lá do Oriente Médio aqui para o Brasil. O Egito é um super parceiro do Brasil, é um super parceiro também de Israel. Milhares de cristãos evangélicos viajam para o Egito porque eles querem chegar na Terra Santa, em Israel, e acabam passando pelo Egito também, que recebe os brasileiros de braços abertos, são super bem recebidos, e a economia, através do turismo lá no Egito, é super movimentada por causa desses passageiros, desses brasileiros que viajam lá, dos cristãos evangélicos que viajam, que chegam até o Egito, para depois chegar até Israel. Então, eu de verdade não acredito muito que essa situação toda possa ter gerado esse mal-estar entre o governo egípcio e o brasileiro. Além disso, gente, Israel já tem relações com alguns dos países árabes ali do Oriente Médio. Se você for analisar bem ali a geopolítica daquela região, Israel tem acordos de paz com a Jordânia, tem acordos de paz com o Egito, e Bibi esteve agora em Omã, também teve o ministro lá em Abu Dhabi, inclusive teve o campeonato de judô, uma israelense ganhou, venceu, tirou o primeiro lugar e inacreditavelmente, até arrepia, tocou o hino de Israel em Abu Dhabi, gente. Além disso, o Bahrein também, recentemente, essa semana, já informou que ele não é obrigado a seguir aquilo que a Liga Árabe
impõe para ele, e que ele sim, o Bahrein sim tem interesse em se aproximar de Israel, além da Arábia Saudita também, que até então era uma coisa mais, uma negociação mais por baixo dos panos, mas a gente sabe hoje que tem boas relações com Israel. Então aí eu te pergunto, como que Israel tem agora boas relações com muitos países árabes e o Brasil pode ser prejudicado porque tá com uma boa relação com Israel? Ou seja, não cabe, não dá liga isso, porque como é que vão boicotar o Brasil porque decidiu mudar a embaixada por causa de Israel, sendo que eles também têm uma boa relação com Israel? Obviamente que isso foi uma promessa de campanha do Bolsonaro, inclusive ele ratificou essa decisão dele, essa posição de se mudar a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, mas a gente não sabe se isso vai realmente acontecer. O que assim a gente sabe é que, primeiro, todos os países têm a sua autodeterminação e decidem onde será a sua capital. 2. Todos os países que possuem órgãos diplomáticos em outros países colocam as suas embaixadas nas capitais desses outros países. E aí eu pergunto para você, por que só Israel não pode? Por que só Israel não pode decidir onde é sua capital? Por que só em Israel as embaixadas não podem ser na sua capital? Jerusalém, capital essa que é capital do povo judeu desde o rei Davi. Olha, quanto tempo! E aí a gente começa a entender que Israel sim é o judeu dos países. Porque se antigamente, e até hoje, com o renascimento do antissemitismo contra judeus, a gente vê isso muito, muito forte contra Israel. Às vezes a pessoa fala, eu não sou contra judeus, eu só tenho algo contra Israel. Ah, mas eu até tenho amigos judeus, meu problema é com Israel. Gente, para! Se você não tem nada contra os judeus, você não pode ter nada contra Israel. Israel é o único país judaico do mundo que precisa constantemente e diariamente se explicar e também se justificar a sua existência. Nenhum outro país, pode pegar aí, qualquer outro país que tenha no mundo, nenhum país tem que justificar a sua existência, só Israel. Por quê? É o país dos judeus. Então, a gente tem que parar com isso. Se você apoia Israel, se você defende Israel, se você é sionista, bate no peito com orgulho e fala, eu sou sionista, eu defendo Israel, apoio Israel. E também vamos torcer para que Bolsonaro mantenha a sua palavra, seja firme, para que a gente consiga ter essa mudança da embaixada brasileira para Jerusalém, a capital de Israel. Um beijo, tchau!